Sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Simples, o programa do Sindicato dos Professores de Mogi e Região, temporada 2025. Hoje, a minha convidada é a professora Samira Daniele Gardiziulis Maia Reis. Sim, ela não tem só um nome gigantesco, ela tem uma experiência na área de educação e vai ajudar hoje a gente a entender um pouquinho do universo do empreendedorismo para mães atípicas. Samira, obrigado por ter aceitado conversar conosco. Desculpa a brincadeira com o seu sobrenome, mas deve ser algo que você escuta sempre, né? Eu sempre abrevio. Nem eu falo meu nome completo, você me surpreendeu. Samira, há umas 2 semanas eu estava no metrô, eu fui fazer uma gravação de um outro programa que eu apresento e no trajeto ali da praça do metrô Sé, aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, o metrô Sé é o metrô mais movimentado de São Paulo, talvez um dos mais movimentados do planeta. Do trajeto do metrô Sé até a Barra Funda entrou uma mãe e um pai com um menino que aparentava ter, sei lá, uns 6 anos por aí. E pelo cordãozinho do bilhete de transporte, eu percebi que ele era uma criança atípica. E depois a mãe, meio que para se justificar, porque o metrô estava muito lotado, ela falou: meu filho é autista. E aí começou meio que contar a história dela. Falou: a gente está levando ele para, coincidentemente, numa fono, que foi o exemplo que você citou antes de a gente começar a gravar, e ele hoje não teve aula, então eu tive que trazer ele. Então viemos eu e o meu marido, e eu percebi que os dois ficavam meio que protegendo a criança assim, porque a interação dela com as outras pessoas eram mais complicadas. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi muitas pessoas tiveram de primeira empatia com a situação daquela família. Teve uma pessoa que cedeu o lugar para a criança sentar, mas ao mesmo tempo eu fiquei observando as pessoas em volta e o olhar rechaçando aquela família, aquela criança, reprovando mesmo, não, no sentido de, cara, sabe, se afasta, não é nem assim, não quero você aqui. Era muito evidente, muito agressivo, ofensivo, assim. A gente vai falar sobre empreendedorismo, mas eu queria que você se apresentasse, obviamente, mas tentasse passar para a gente se essa sensação que eu tive observando as pessoas em volta é a mesma sensação que essas mães têm quando elas vão, por exemplo, para o mercado de trabalho e falam que têm filhos atípicos. Obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Imagina, eu que agradeço. Bom, me apresentar. Eu sou Samira, minha carreira toda foi construída por acaso na educação, embora eu sempre... eu digo que os professores que eu tive na minha primeira infância e no decorrer da minha vida fizeram a minha vida se transformar de verdade, né? Eu tive professores maravilhosos, assim, que realmente fizeram a diferença, então eu sempre admirei demais. Mas durante a minha formação em nível superior, eu fui me descobrindo e quando eu vi, eu estava de professora. Eu fui contratada por uma empresa para prestar serviço e quando eu vi, eu estava dando aula em assentamentos. Não era, a contratação não era para isso, mas eu estava levando conhecimento em assentamentos rurais do estado de São Paulo, né? Então, e ali é paixão, né? Você se apaixona, não tem jeito, e ali tudo começou. E aí eu tive experiências com ensino médio, técnico e superior, que eu tenho, né, até hoje, e tenho paralelamente essa minha vida trabalhando, dando suporte para micro e pequenas empresas na área do empreendedorismo, principalmente ligado à economia criativa, né? E as mães atípicas, elas estão em todos os lugares. E é muito doloroso ver o quão constrangidos esses pais ficam. Esse caso, eu fiz essa explanação inicial enorme, porque assim, foi uma cena que me chamou muito a atenção. Assim. Eles já chegam meio que pedindo desculpas. Sim, assim, né? Eu sei que eu vou incomodar, né? Às vezes ele fala também para quem está de longe, às vezes não visualiza, igual você comentou, que a criança estava, né, com um cordão, que informava, né, que era autista, mas às vezes a pessoa começa a falar para demonstrar que, para quem não está visualizando, ou às vezes tem pessoas que não identificam, né, a corrente, o colar, e para tentar justificar aquele momento, mas é uma sensação de muito constrangimento ali, né, porque
você acha que você está incomodando, e muitas vezes tem esse olhar de reprovação, não quero me aproximar, mas isso é bem doloroso, né? E a gente fala, você mencionou pais, né? Eu vejo mães. É, Quando você vê casal, é difícil. Normalmente é a mãe. E é jornada solitária. Quando não é a mãe sozinha, é a mãe e a avó. entendi. Então é outra mulher junto ali para ajudar. Não é muitas vezes a gente tem uma certa rejeição da parte materna a se expor dessa forma em locais públicos. Uhum. Né? Então prefere se distanciar ou muitas vezes abandona um relacionamento por não saber lidar com essa. É realmente desgastante, né? A vida a dois já é bem desgastante. Eu imagino que se uma família sente a necessidade de chegar num ambiente público, num espaço público e já falar sobre isso e meio que, infelizmente, já se acostumou com os olhares e com meio essa reprovação das pessoas, no ambiente corporativo seja algo parecido e talvez até mais doloroso, né? O ambiente corporativo, quando você menciona, isso é uma percepção minha, tá? Das pessoas que eu acompanho. Quando você menciona que é mãe ou pai de uma criança atípica, vem um acolhimento. Né? Fala assim, porque entende que é muito desafiador. Uhum. Porém, se essa vivência no meio corporativo, ou num trabalho ali, horário fixo, começa a ser pai ou mãe de uma criança típica, começa a interferir na rotina do trabalho, como, eu preciso sair porque eu tenho que levar o meu filho numa consulta médica. Porque quando você é mãe, pai, as consultas, o tratamento ele é recorrente, muitas vezes Sim. ele é diário. Aí a empresa muitas vezes não É que assim, entende. eu entendo que tem uma disposição das empresas para esse acolhimento, mas também não tem como não interferir, porque, de novo, voltando a esse exemplo específico, a mãe, ela falou, olha, ele não foi para a escola e a gente está levando ele. Ou seja, perdeu-se um dia para fazer aquilo. Exato. E não tem como não fazer, a criança precisa daquilo. E, no caso dele especificamente, me pareceu ser uma criança que passava rotineiramente por essas consultas e por especialistas diferentes. Ou seja, isso acontece com uma certa frequência. Como que uma empresa vai dar, por melhor intencionada que esteja, vai dar o suporte para essa família? Não há esse olhar inicial, mas começou a interferir e realmente fica insustentável. E muitas vezes a mãe, o pai, ele se sente, o pai nem tanto, porque se há a presença feminina, a mãe ali normalmente ela segura. A rotina que eu vejo é de mães que se desligam da empresa. Pedem demissão, né? Desde ali de quando a criança é bebê, já percebe algumas diferenças e acaba pedindo porque vê o tamanho da dedicação que vai ter que ocorrer da parte dela e que muitas vezes ela não vai ter essa rede de apoio suficiente ou a própria criança não vai aceitar uma outra pessoa ali presente. Então, né? para a figura paterna, a frequência, continuar no trabalho é bastante tranquilo, corriqueiro. Para a figura materna, não, porque a gente sabe que ainda os cuidados ficam muito direcionados para a mulher, né, para lidar com aquele dia a dia e com muitas vezes inúmeras necessidades ali que têm que ser atendidas. Né? E aí surge a opção de empreender por necessidade, né, para essas mulheres. Sim. Conta um pouquinho das experiências que você teve com isso, quais foram os caminhos iniciais para essas mulheres começarem a empreender. Elucida um pouquinho isso para a gente. Sim. Essas mães, muitas vezes, só voltando um pouquinho, elas às vezes se sentem muito desconfortáveis, né, no trabalho e elas percebem que não estão conseguindo. Elas acabam recebendo críticas, elas acabam se sentindo desconfortáveis e elas percebem que muitas vezes elas têm que estar mais próximo da criança e acabam pedindo demissão. Aí tem dois mundos. Tem aquela mãe que ela tem um respaldo financeiro, qualquer que seja de um companheiro ou qualquer outro, e tem as que não têm, certo? Independente se aquela mãe ela tem um suporte financeiro ou não, ela precisa entender que a vida dela não é só se dedicar. Não, quando eu falo só, parece que mas não, ela precisa ter a vida dela também. E muitas vezes ela se esquece disso.
ela fica se dedicando integralmente aos cuidados, né, com o filho, que precisa de mais cuidados mesmo, mas acaba se anulando. Quando tem a questão financeira, pior ainda, porque aí as necessidades elas vão aparecendo e a criança típica nem sempre você vai ter toda a assistência gratuita. Então, para você, às vezes, oferecer uma assistência de maior qualidade, né, ou completa, às vezes você precisa pagar. E o caminho que muitas encontram é de começar a gerar renda de alguma forma com algo que ela saiba fazer. O caminho mais comum que a gente vê é na culinária. Então eu faço um bolo, as pessoas gostam, faço um pão de mel, começa a empreender sem perceber que está empreendendo e acaba ocupando aqueles espaços, o tempo vago que ela tem, que normalmente é muito pouco, mas que consegue encaixar no dia a dia dela, com tantos afazeres, e começa a gerar renda e começa a se ver como, depois de um tempo, como empreendedora. Na maioria das vezes vem por esse caminho mesmo, caminho da gastronomia ou do artesanato, dos trabalhos manuais, né? Então, fazendo um laço de cabelo, uma boneca, uma costura criativa, né? Itens de decoração. Então, ela se descobre, às vezes, nesse sentido. E aí ela começa a perceber que dali ela pode tirar renda e que ali também pode ser um caminho para ela se olhar novamente. Além de gerar renda, saber que ela é um indivíduo também, né? Porque às vezes isso se perde. Né? A gente tem uma série felizmente, de alguns anos para cá, acho que de uma década para cá, mas mais nos últimos 5 anos, a gente vê inúmeros documentários, reportagens, artigos abordando esse tema. Sim. E isso é muito positivo, porque vai transformando o olhar de quem está no entorno, né? Você relata, você começa a trazer esses casos e caminhos, né? E que essa mãe pode seguir e acaba abrindo o horizonte para ela. Né? Esse empreendedorismo por necessidade, quando eu vejo algumas pessoas falando, e você até citou, eu vou fazer um bolo, eu vou um salgado, alguma coisa que eu tenha uma habilidade que não me demande tanto tempo, isso vai funcionar como uma renda extra. Mas você já tem exemplos de cases, de casos que deixou de ser uma renda extra e passou a ser a renda principal, no sentido de que o negócio conseguiu escalonar? Se descobrir, sim. Enquanto atuante, né, como gestora regional da área de economia criativa, a gente tem alguns exemplos, inclusive depois a gente pode citar, quem sabe sejam convidadas a participar em algum momento, né, ou fazer um breve relato, de pessoas que se descobriram nessa área. Né, que realmente saíram do mercado de trabalho por conta de toda essa questão de dar o suporte adequado e não ter uma rede, né, de apoio e ter que dar o suporte adequado para o filho, mas acabou se descobrindo, inclusive, mais feliz depois. Olha só. Porque acabam descobrindo talentos, né, e esse talento ser reconhecido é muito reconfortante para quem tem uma rotina bastante intensa, né? Então a gente tem essas descobertas, né? Inclusive empreendedoras que atuam com alguma frente ligada ao que o filho passa, por exemplo, mães de autistas. Então eu tenho uma empreendedora que ela trabalha com sublimação e a sublimação dela é sempre voltada para alguma temática do universo autista, né? Então, canecas, almofadas, camisetas, itens diversos, mas voltado para essa temática e sempre muito atenta ao que está acontecendo, né? E essa atividade dela foi uma descoberta e teve uma adesão muito bacana, na maioria das vezes, de pessoas que são pais, mães ou familiares de autistas, mas de pessoas que também não têm e que são tocadas por aquele, e que querem que esse assunto seja tratado com mais seriedade e que seja difundido. Então, ela é um exemplo muito, muito bacana disso, né? Dessa descoberta. O empreendedorismo, ele gera descobertas, em geral. Muitas vezes, principalmente quando você entra por necessidade, às vezes você se descobre, ele não é o melhor dos mundos, tá? Entrar
por necessidade. A gente nunca aconselha, mas é muito comum. No Acontece, Brasil, no então, Brasil é o mais comum, inclusive, é o né? mais comum. É, mas as descobertas depois são muito legais, assim, porque as pessoas se veem, descobrem talentos, se sentem realmente correspondidas, né, valorizadas Uhum. pelo que elas entregam, né? Então isso é muito bom, né? E o É, psicológico também, claro. que é uma... A gente vai entrar nessa parte do psicológico, sim, mas primeiro, que tipo de você até pode acrescentar essa parte também, mas que tipo de suporte de rede de apoio que essas mães buscam, no sentido de você está no Sebrae, certo? Então o Uhum. Sebrae ele ensina a montar um plano de negócio, ensina a fazer um Sim. planejamento financeiro. Que Uhum. tipo de suporte diferente de um negócio tocado por uma mãe típica Uhum. é necessário para quem vai empreender e passa por esses Uhum. desafios? Bom, a gente consegue dar todo esse suporte desde do planejamento do negócio Aham. a todas essas frentes relacionada a marketing, a finanças, a própria configuração, estruturação do produto, né? A gente consegue dar todo esse suporte. A gestão Porém, de tempo é algo que é estudado nesse. também tratado, né? Mas muitas vezes, quando a empreendedora, a mãe, a típica empreendedora, ela nos busca, ela já tem o produto dela, ela já sabe o momento em que ela produz, o horário Uhum. que ela tem para poder se dedicar. Porém, ela tem muitas necessidades nessa área de gestão. Então, a Uhum. parte financeira, como que eu posso impulsionar e divulgar o meu negócio, né, de uma forma mais assertiva. Então, ela já vem com um produto estruturado, essa questão da gestão do tempo é bastante clara para ela, porque, de novo, primeiro empreende, depois pensa em Sim, planejar. sim, sim, sim. É, não é o desejado, mas é a nossa rotina, é uma rotina, né? Principalmente quando a gente fala de economia criativa, trabalhos manuais, né? De novo, vem a descoberta. Primeiro se descobre, começa a produzir, começa a ver que consegue vender para um vizinho, para um familiar, de repente está vendo aquilo como uma real possibilidade de negócio. Só que aí começam a surgir as dificuldades, como qualquer outra empresa, só que com esse ingrediente a mais. O que a gente tenta trabalhar? A questão, às vezes, do crescimento e de ousar mais, ela é um pouco mais limitada, isso eu Uhum. percebo. Porque muitas vezes ela não vai poder dedicar mais tempo. Puxa, a gente pode crescer, eu teria que produzir mais, mas eu não tenho mais tempo. Ou, por exemplo, às vezes aparece um convite para participar de um evento, de uma feira, mas ela não consegue encaixar aquilo na rotina dela, né, naquele momento. Então, essas diferenças, elas aparecem, e aí exige muita força de vontade da empreendedora, do empreendedor, né, de continuar, porque é um desafio a mais. Empreender já não é fácil. Sim. Empreender sabendo que tem algumas limitações, e quando eu falo essas limitações, principalmente quando não tem uma rede forte de apoio, né? Se você tem uma rede forte, você consegue se dedicar mais a uma produção, você consegue se dedicar um final de semana, um dia específico para fazer uma capacitação, para ir num Uhum. evento, para expor um produto. Porque precisa, para É, empreender, você necessariamente precisa, precisa, né, precisa. desses complementos, e até de ideias, de trocas de experiências Sim, também, né? sim. E o que eu vejo? Na maioria das vezes, se eu tiver que marcar alguma capacitação, ou quando é uma capacitação geral, né? É, a participação daquela mãe é dentro do horário no qual o filho está na escola. Uhum. Ele está ocupado com alguma questão, porque é aqueles 2, 3 horinhas, 4 horinhas que é o tempo que ela tem para se capacitar, para buscar, para tentar crescer. Né? Então, esses são fatores assim limitantes e desafiadores. Tudo pode ser superado, mas a gente entende que é muito mais desafiador e a gente tem que olhar qual que é o cenário, né? O meu cenário é esse. Eu tenho o que fazer, até onde eu posso ir. Eu posso ir dessa forma e talvez mais para frente eu consiga avançar um pouco mais e tá tudo bem, né? Entender os limites, entender que talvez o ritmo não vai ser o mesmo que uma outra pessoa, que um outro empreendedor, faz parte, né? E não precisa doer.
Aham. né? Há um networking, há uma rede de contatos entre mães, entre empreendedoras que são empreendedoras, que são mães Uhum. atípicas. Porque eu percebo, eu já trabalhei um tempo numa escola que tinham algumas crianças com necessidades, com desafios diferentes, de mobilidade, tinham crianças com autismo, tinham mães atípicas dentro daquele ecossistema. Uhum. E, principalmente conversando com a diretoria, eu percebia que as mães dessas crianças elas eram muito unidas, assim. E me Sim. parece que é algo comum, Sim. né, para as famílias e para as mães, em especial, de crianças atípicas. Uhum. Rola também essa parceria, esse apoio, esse suporte entre as empreendedoras? É, essa união, que você sentiu é Aham. real. A gente sente em todos os ambientes. Eu não tenho grupos específicos de mães atípicas, mas eu vejo Uhum. que quando tem mães atípicas dentro daquele grupo, elas se unem rapidamente. Aham. Porque a dor, as dificuldades são as mesmas, né? Os desafios são muito parecidos. Então elas já se conectam, né, entre elas ali, e isso funciona muito bem. Né? Então, mas assim, grupos específicos não, mas é muito natural a gente se unir com aquele que sabe o que você passa, ou como que o seu dia a dia, os desafios do seu dia a dia, né? Uhum. Então a gente vê essa conexão assim bastante forte mesmo. Quando vocês começam a montar o plano de negócio, porque eu sei que o Sebrae Hum. faz isso e é uma das primeiras coisas que vocês procuram trabalhar quando chega um novo empreendedor lá. O que é que vocês acrescentam no plano de negócios para mães atípicas que é diferente de outras empreendedoras? Falar no meu caso, Claro. tá? Eu não posso falar exatamente o nome do Sebrae, mas eu posso falar Sim, enquanto sim, analista sim. de negócio e Sim, sim, gestora sim. regional. Eu sempre procuro mostrar que ela vai ser uma empreendedora como outra e que os deveres, as obrigações são as mesmas, mas que a gente entende que ela vai ter alguns desafios e que o tempo dela talvez seja diferente. E tá tudo bem, né? Para que não gere angústia Uhum. nessa. Quando o empreendedor ele não tem tantos desafios, a gente é mais decisivo em algumas situações, né? Em questão até de tempo mesmo, para trazer algumas respostas. Quando a gente sabe que há mais desafios do que o natural, a gente deixa bastante claro que é o tempo daquela pessoa. Que claro Uhum. que não, ela não pode relaxar, porém que talvez as coisas não sejam tão rápidas porque ela não vai ter tanto tempo para se dedicar, muitas vezes. Né? E que às vezes vai ter uma semana que ela vai conseguir se dedicar bastante e vai ter outras que não. E que faz parte. Uhum. Uma coisa que eu trabalho bastante com elas, não só com elas, mas assim, em geral, mas eu bato especificamente nessa questão, nesse caso, é a utilização das redes sociais para divulgar o produto e contar a história delas, e a utilização do e-commerce, né, da Uhum. venda pela internet, porque a gente sabe que a questão de ir a campo, de ir para a rua, de participar de eventos para venda é bastante complicado, porque tira essa mãe do convívio familiar, do convívio com o filho, com a filha, e a internet, ela abre esse universo. Então, fica mais fácil ela administrar as vendas ali num tempo que ela puder, olhar, vender. E hoje a gente tem várias plataformas, né? Que você pode colocar o seu produto. Então, a gente tenta trabalhar um pouquinho mais esse uso das redes, tanto para divulgar quanto para venda, né? Abrindo essa possibilidade como uma possibilidade mais real para ela, Ainda é uma um dificuldade caminho. muito grande a utilização das redes. Eu lembro que há uns anos eu fui numa feira do empreendedor Uhum. e me surpreendeu o quão básico era algumas atividades que eles colocavam lá, do tipo, sei lá, como criar uma página no Facebook, algo Ainda é. muito simples. Uhum. E aí depois conversando com economistas e Uhum. empreendedores e tal, eu percebi que é muito comum as pessoas não terem a mínima noção. Uhum. Apesar da gente viver numa sociedade hiperconectada, a gente teve Uhum. que desligar os nossos celulares aqui, Uhum.
antes de começar a gravação, porque a gente está o tempo todo conectado nas redes sociais e tal, mas as pessoas ainda têm dificuldade de utilizar isso nos negócios. Ainda tem. Assim, a gente tem um universo de empreendedores. Quando a gente pega um público mais jovem, a facilidade de acesso e de abrir, de investir nisso, e até o olhar como uma possibilidade de venda e divulgação é bastante ampliado, mas não significa que ele sabe utilizar da forma correta. Tá? Quando a gente fala de um público majoritariamente com mais idade, essas dificuldades às vezes de abrir um perfil, elas aparecem. Uma foto mais bacana, elas aparecem. O que eu sinto mais hoje? Tem sim esses casos onde tem essa necessidade, puxa, eu não sei abrir como configurar um perfil no Instagram, né? Hoje é mais, como que eu vou pôr uma foto bacana? Tem um momento certo para postagem? É postar toda hora, todo dia, qualquer coisa, postagens inadequadas para o trabalho que é realizado, muita postagem de venda, venda, venda. E a rede social, ela não é necessariamente para vender. Você tem que usar para divulgar o seu produto. A venda você vai fechar por outros canais. Ali, a pessoa, ela quer ver um pouco também de você, mas de você. Vamos colocar um caso de um artesão ou de um confeiteiro, ele quer você confeiteiro. Coloca um vídeo fazendo um bolo, não é um vídeo da tua rotina na tua casa, que não tem a ver. Mas, poxa, eu sou confeiteiro, vou fazer um doce. Mostra fazendo, embalando, né? Trabalhando um artesanato, né? Como que você faz e tal. E aí você pode também colocar um pouco da questão do dia a dia de uma mãe, né? Atípica ali. Você pode colocar doses aí. O problema é que muitas vezes não tem esse equilíbrio. Fotos, vídeos que não correspondem ao que faz, ou de baixíssima qualidade, baixa definição, postagens aleatórias, né? E aí ele fica pouco funcional. Ainda é muito comum isso? Nossa, só é. Sério? Só é. Caramba, comum. eu achei que era algo já superado, assim, no mundo onde a gente vive com a rede social o tempo inteiro. Quando a gente fala de pequenos empreendedores, sim. Eu achava que agora a dificuldade era, por exemplo, para análise das métricas, para identificar a forma de você trabalhar o conteúdo em diferentes plataformas. Isso também. Identificar o perfil das pessoas que te seguem. Eu achei que a dificuldade já estava nesse estágio, mas não, ainda está um estágio anterior. Ela é uma dificuldade, como eu disse, a gente tem empreendedores com todos os perfis, né? Mas ainda o que eu vejo como rotina, quando a gente fala dos micro, né? Do microempreendedor individual. Quando eu falo das mães atípicas, estou falando ali do microempreendedor individual ou no máximo da microempresa. Né? A rotina é ainda postagens equivocadas, ou então abre uma página e não posta uma vez ao mês. Porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas tem que entender que isso faz parte da rotina e que é o meio de comunicação do teu negócio, na maioria das vezes, né? Porque muitas vezes você não tem outros canais. E principalmente se você for vender pela internet. Então, exige dedicação e dá trabalho. E tem essa rotina. Então, você vê aquele empreendedor que posta 5 dias seguidos e depois fica um mês sem postar. E eu coloco alguma coisa que não tem tanto a ver com o assunto. De novo, a foto que não tá legal, o vídeo que não tá legal, né? Não edita da forma correta. Sim. Recentemente, nós ofereci uma capacitação que chama Formarte, que é formação para artesãos, né? E a temática foi montar vitrine desse encontro e justamente a utilização das redes sociais de uma forma mais assertiva. E aí a gente mostrou rapidamente técnicas para fotografia, até como você montar em casa, o uso da própria inteligência artificial para gerar legendas. E aí era, uau, uma descoberta. Né, ali do público. Já tem muitos negócios que nascem, agora falando dessa economia criativa, que já nascem digitais, que as pessoas não querem mais ter uma portinha aberta para vender, sim, assim, já é comum. E é mais fácil, por exemplo, para essas mães, porque aí você consegue lidar em qualquer horário. É uma alternativa que vocês trabalham de partida, assim ou não? Sim.
né? Sim, a gente sempre você precisa entender o produto, se tem uma aceitação, né? Mas a gente tem empresas nascendo dessa forma, pessoas que começavam a divulgar em redes sociais e fechavam, né, no WhatsApp, no Uhum, particular as uhum. vendas e nunca tiveram um espaço físico, nunca colocaram os produtos num parceiro, né, disponível ali, livre demanda para compra. Isso é bastante comum. E, de novo, eu gosto de bater muito nessa questão porque eu acho que é bastante libertador, é uma possibilidade libertadora para as mães atípicas, porque ela faz a administração do tempo dela. Ela exige a mesma responsabilidade, a mesma dedicação, só que ela consegue organizar a rotina dela conforme o tempo que ela tem disponível. Uhum. Então, isso é muito importante, né? Se eu estou vendendo em alguma plataforma na internet, ela permite que, se você receber algum pedido, ela permite, poxa, eu só tenho o horário 10 horas da noite para olhar se entrou pedido. Ela vai olhar esse horário e tá tudo bem. Se ela tivesse um ponto físico, não Claro, é claro. possível, Aham. né? Se você tem também um ponto físico, você, né, um espaço físico, você tem que estar lá, né, presente. E como que você também vai cuidar ali do dia a dia e realmente dedicar o tempo necessário para os cuidados, né, com o filho, com a filha. Né? A Então, fidelização do cliente, levando em consideração esse trabalho, por exemplo, de redes sociais que você falou, mostra a sua rotina, um mostra os pouquinho. desafios que você tem. Uhum. A gente sabe que marcas trabalham para criar identificação com o seu público. Gasta-se milhões e milhões para Uhum. isso. Algumas conseguem, outras nem tanto. Para mães, essa barreira para essas mulheres, para essas empreendedoras, é mais fácil? Essa especificamente é mais fácil de ser? O público se identifica mais com os desafios, com a história de vida Uhum. delas, aí se torna mais fácil essa conexão? Ou não? O desafio é Eu igual? acho que é o desafio mesmo, porque assim, depende muito de como você conta isso, Aham. de como você expõe, né? É, não pode ser tão pesado também, você tem que tomar Uhum. cuidado, as medidas certas, né? As doses que você vai colocar ali são muito importantes, né? O respeito com o seu filho também é muito importante, Não, não se né? preocupa. Aconteceu um celular que falou aqui em algum momento. Vamos lá. Normal, gente, continua. Vamos lá. Os desafios. É, os desafios, eles são os mesmos, só que você tem que saber dosar. Porque você pode passar um pouco da tua rotina, do teu Uhum. dia, né? Mas assim, de uma forma respeitosa também, né? Não para gerar, vamos dizer assim, dó de quem está do outro lado, Sim, né? Ele entendi. tem que entender, ele pode e deve, você pode utilizar isso para demonstrar como que é a sua rotina e como que é o seu trabalho. Isso pode sim gerar empatia, como outras situações também, né? Então Aham. você tem, hoje a gente fala muito sobre isso, né? As empresas às vezes são muito frias e não se sabe o que tem atrás. Às vezes você levar pequenas doses, né, de um dia a dia, de uma rotina, de uma vivência na tua empresa, sempre muito tende a ser benéfico, né, para aproximar você da empresa. Quando você tem uma situação particular como essa, também pode ser, mas eu sempre oriento assim com muito respeito, né, que a pessoa se identifique, adquira o seu produto porque ela gosta do seu produto, né, e não por conta da tua vida ali em si. Porque senão a Aham, pessoa não compra novamente, não se torna um cliente, ela fez aham. uma doação, né? Exato, Entendi. exato. A gente não gosta de seguir por esse caminho, né? Porque a gente tem que fomentar o empreendedor, Sim. né? Entendendo que ele tem particularidades e que ele tem pontos fortes, que ele vai ter pontos fracos, né? Então, ele continua sendo um empreendedor, né? Então, ele tem que ativar o cliente pelo produto dele também. Tudo isso faz parte? Sim. As pessoas compram por história, mas não compram sempre por história. Não Uhum. adianta, se o produto não for bom, ela não vai Claro. comprar, né? Sim, Outras sim, vezes, claro, claro. né? Para quem está assistindo o nosso programa agora e está pensando em empreender e é uma mãe atípica, ou é uma família que tem uma criança atípica, quais conselhos que você dá
para esse empreendedor, seja ele por necessidade ou seja por oportunidade, que eu imagino que sejam conselhos diferentes, né? Sim. Acho que primeiro é identificar um talento, o que te motiva, algo que você... O que empreende normalmente, raramente ele vai empreender em algo que ele nunca fez, nunca mexeu. Sempre é algo que está ali no ambiente dele. Algum talento que ele descobre, algo que aquela comidinha, aquele salgado que alguém fala que é muito bom, da família, não vale só da família, tá? Não vale, porque a família às vezes não é parâmetro. Mas muitas vezes descubra ali o que te faz feliz, que você acha que você tem potencial de trabalhar com aquilo. E planeje. O que é sempre, como eu disse, é sempre o contrário, é sempre a busca é quando as coisas já começam, não estão dando tão certas. Planeje, pense que você tem que ter uma estrutura financeira minimamente organizada, se não folgada, mas organizada, você tem que ter clareza de quanto você está gastando, qual que é o preço do seu produto, né? Para não ter prejuízo, quanto que você realmente está investindo ali, e que você tem que fazer uma divulgação bem feita, entender o público que vai consumir o seu produto, isso é fundamental, né? A gente vê trabalhos empreendedores com produtos tão bacanas, mas não está acertando ali, encontrar o público dele, né? Então você acaba pondo muita energia em torno de um público que não é o seu, né? Então, é empreender como qualquer outro, entender que talvez o caminho ele seja um pouquinho mais longo em alguns momentos, ou não que ele é mais longo, mas que ele exija às vezes algumas paradas e se permita, mas que você é um empreendedor como o outro e que você tem que ter essa atenção. Planeja, olha para a questão financeira, para quem você quer atingir, qual que é a sua proposta de valor, né? E encontre os caminhos que encaixam na sua vida. Né? Sempre tem como encaixar. Seja revendendo um produto, como a gente tem, assim, muita gente revendendo, né? Cosméticos e tal. Veja como aquilo vai se encaixar na sua vida. Em 2018, eu apresentava um programa chamado A Chave do Sucesso, onde eu conversava com muitos empreendedores e empresários. E naquela época, algo que era comum todos falarem é que o tempo de maturação de um negócio aqui no Brasil era cerca de 3 anos. Esse tempo ainda isso aumentou, diminuiu, porque em 2018 as redes sociais já existiam, mas ainda era daquela fase que eu falei das pessoas aprenderem a criar uma página no Facebook. O tempo de maturação de um negócio ainda é esse período, e para mães atípicas que têm negócios com esses desafios, que estão criando empresas com esses desafios que a gente colocou aqui agora, esse tempo de maturação é maior ou menor? Ou depende do produto? Depende muito do produto e da realidade daquela pessoa, né? Eu acho que assim, antes de um ano é muito difícil você fazer qualquer tipo de avaliação, né? Então, pelo menos um ano para você fechar, colocar ali na ponta do lápis. Eu ainda sou da ponta do lápis, olha só, né? Não é na ponta do lápis. Então, antes de um ano você não consegue ver, mas é muito variável, né? Depende do investimento que você fez, depende do qual tipo de produto. Tem produtos que exigem mais tempo para fazer qualquer tipo de análise. O que eu posso dizer? Os microempreendedores individuais, hoje, quando a gente analisa, faz a comparação com outros portes de empresa, ele tem uma vida uma sobrevivência muito maior do que os outros, né? Então, quando a gente pega os índices, o microempreendedor individual, ele está levantando, né, o número de empresas que se mantêm abertas no mercado. É muito a persistência. O microempreendedor individual já diz, né? Né? É aquela pessoa, no máximo ali alguém ajudando e tal, mas é uma pessoa. Isso demonstra que há muita dedicação, muito empenho para fazer as coisas darem certas, né? E aquela coisa, sou eu respondo por tudo, né? Então ele faz por onde, assim, realmente se dedica, e é por isso que a gente tem números mais positivos de vida das empresas quando a gente fala de microempreendedores individuais, quando comparados com outros portes de empresa. Você falou que em menos de um ano é difícil. Ter dados o suficiente para saber se aquele negócio vai engrenar ou não. Esse um ano é o tempo de validação do produto?
Ou não necessariamente? Ou você está dizendo que em que momento eu procuro a sua ajuda? Em que momento eu vou atrás da Samira? Me ajuda com o meu negócio. Eu Ai, espero um ano para te procurar ou desde o dia zero? o ideal é o dia zero. Estou no Entendi, projeto. Esse é o entendi. ideal. Aham, Esse é o ideal. O que a gente percebe? Às vezes o empreendedor ele nos procura quando ele vê que, poxa, eu tenho um produto bacana, mas eu estou com dificuldades financeiras, eu não sei onde eu estou errando, poxa, eu acho que eu tenho um produto bom e que eu poderia vender mais, o que eu posso fazer? Normalmente procura assim, aham. né? É, mas o ideal é que seja do planejamento, né? Uhum, Porque aí a gente consegue fazer todas as orientações, né? Observar todos os pontos. Muitas vezes o empreendedor ele fica ali muito fechadinho na caixinha dele, sim. né? E ele tem que entender que ele tem oportunidades, mas ele também tem que ter ameaças. Isso tem as ameaças, isso tem que estar claro para ele. Ele tem que entender que há riscos e que ele muitas vezes vão ter que enfrentar, desde que esses riscos sejam calculados. Então, o ideal é que venha logo no comecinho, né? Uhum. Mas, assim, as portas estão sempre abertas, né? E para quem vai fazer essa transição? Porque aqui a gente está falando de pessoas que já vou empreender, mas Uhum. tem aquela situação que a gente conversou no começo do nosso bate-papo aqui, daquela pessoa que, olha, eu tenho um emprego, a minha empresa acolheu, mas eu estou vendo que esse acolhimento chegou no limite e eu preciso fazer essa Uhum. transição. Mas eu não sei exatamente o que fazer, eu não sei Uhum. exatamente se eu tenho um Um talento, talento. né, um produto ou algo para ofertar. Nessa fase também é bacana procurar você, ou vocês, ou existem outros caminhos? Eu Acho acho que que é uma dúvida da galera também. para conversa a gente está sempre disponível, até para quando a gente conversa, pode ser lá ou em qualquer outro lugar, ou no ambiente de educação. Uhum, Sempre que a gente está em sociedade, a gente conversa, ah, abre o nosso leque, sim. né? E isso nos ajuda a refletir e a encontrar um caminho, né? Ou um caminho, se não ideal, mas algo para tentar seguir. Eu recomendo, assim, hoje a gente tem tantas feiras, tanto com a própria internet, tanto material que a gente pode estudar, ler, vídeos, é, que nos ajude a entender um pouco. A gente sempre sabe um pouquinho, alguma coisinha que a gente quer seguir. Ah, eu quero na área de alimentos, quero na área de cosméticos, quero... alguma coisinha a gente tem. Então, comece a viver esses ambientes. Você falou da Feira do Empreendedor, a gente acabou de ter a Feira do Uhum, Empreendedor, sim. né? Semana passada, e tivemos 4 dias muito intensos. Feira do Empreendedor é um local que nos ajuda, é uma entrada gratuita e é um local que ajuda a abrir esses horizontes, a conversar, a trocar. Quem fica quietinho dentro de casa não vai ter essa dimensão, esse horizonte aberto. Então você precisa estudar, ler, ir atrás, conversar com as pessoas que estão no entorno, realmente se abrir para as possibilidades, né? E só uma questão, você comentou sobre a questão da maturação, né, da empresa de Uhum, 3 anos. Uma coisa que acho que eu não posso deixar de dizer, a gente vive nesse universo hoje, essa era tão digital e tão intensa e que tudo está numa velocidade muito mais rápida. Então a empresa ela pode hoje estar muito bem, ter um produto muito bom, mas se ela não estiver atenta, a, no ano seguinte ela pode estar fechada. você está a um cancelamento de perder o seu negócio. Sim, hoje empreender é muito desafiador. Viver hoje com tanta intensidade já é Uhum. bastante Oh, desafiador. Mas empreender o tempo inteiro está em transformação. E as pessoas também. Aquele item que a pessoa é apaixonada, pode ser que daqui 6 meses ela não se interesse mais. Aquele uhum, sabor, o pistache, que todo mundo é pistache, é o morango do amor, falando na área de uhum, alimentos, né? Já não vejo mais ninguém procurando, né? uhum, Assim, ou pelo menos caiu drasticamente a procura. Então você tem que estar atento o tempo inteiro. As tendências, as possibilidades, as novas tecnologias. Você tem que, o empreendedor ele tem que estar sempre à frente, porque ele tem que estar sempre surpreendendo o cliente dele, levando algo que seja de interesse, porque senão ele é trocado, diminui muito a fidelização, então ele é trocado com muita facilidade, uhum. né, por uma outra
um outro produto, uma outra empresa, né, que está oferecendo algo diferente, uma novidade, ou mais barato, né? Então, Mas como perceber essas tendências? Porque, por exemplo, a história do Morango do Amor foi algo que apareceu do nada e surgiu e desapareceu da mesma forma. Como que você identifica isso? Tem coisas que elas simplesmente surgem, né? Que é o caso do Morango Antes do do Amor. Morango do Amor era os bebê reborn. Eu cheguei a passar num shopping que tinha vários quiosques vendendo essas bonecas caríssimas. E aí passei, sei lá, 3 meses depois e não tinha mais. Assim, e aí, como é que você convive com isso? A gente tem um empreendedor que ele aproveita o momento. Uhum. A gente tem aquele empreendedor que aproveita o momento, ponto. Mas, por exemplo, se você, usando o exemplo do Morango do Amor, você é uma confeiteira. Começou, você viu que destacou, você está atenta e você vê que começar a falar do Morango do Amor. Você larga tudo que você faz e faz só Morango do Amor? Não pega mais as encomendas que você tinha e tal? É porque parece uma coisa que durou 15 dias, né? Você pode se dedicar, você pode aproveitar aquele momento e faturar, Uhum. mas você tem que ter um portfólio de produtos que vão muito além do Morango do Amor. Entendi. Porque a hora que ele sair puxa, eu ganhei muito, teve gente que ganhou muito dinheiro em pouco tempo. Uhum. A hora que acabar aquela moda, você tem que ter um produto ali para te manter. Você precisa identificar o que é moda e o que é uma tendência, é isso? Isso. Então, tem essas diferenças, né? De novo, a gente vive assim uma oscilação muito grande de desejos, né, do consumidor. Eu acho que você tem que identificar. O que eu entendo? O empreendedor ele precisa identificar o que ele faz, o que é bacana. É na área gastronômica? Eu trabalho com doces. Quais são os seus doces? Eu tenho o brigadeiro, eu tenho o beijinho, eu tenho os itens tradicionais. Maravilha. Chegou, pode ser a moda ou pode ser algo que vai ficar. Você não fica só olhando, esperando para ver se vai passar. O empreendedor, ele agarra a oportunidade. Poxa, eu vou inserir esse item, esse Morango do Amor, no meu cardápio, né? Para escolha. Se depois ele não for mais desejado, eu tenho tudo aquilo que eu já oferecia antes, eu tenho as minhas clientes que eu atendo, eu tenho, né? Você não pode pôr todas as suas todos os ovos na mesma cesta. Todos os ovos numa mesma cesta, porque realmente a gente vive muito de moda. E aí acompanhar as redes sociais e as tendências ajuda demais. Analisar as métricas também é algo importante. Ou itens, assim, nessa perspectiva ainda de criação, itens que você sabe que não necessariamente é moda, mas tem ganhado um pouco o gosto do público. Eu sou uma confeiteira, poxa, eu posso ir numa confeitaria de referência em São Paulo e ver que doces que eles estão colocando lá. Tem uma coisa que eu posso adaptar e colocar também, uma novidade? Isso é importante para quem está empreendendo, visitar outros espaços, ver o que outros, sei lá, no caso da gastronomia ou da produção de artesanato e tal, ver o que as pessoas estão vendo, faz parte. É fundamental, porque senão você fica muito fechadinho, né? Então há possibilidades, às vezes numa decoração diferente, né, de um doce. Hoje tem muito o comer com o olho, né, com o olhar, né, com o que você está vendo. Então a gente vê doces tradicionais, mas que tem uma apresentação diferente. E aí pronto, aquilo já agrega valor, né, para o seu produto. Então olhar, saber o que está sendo feito, né? Da mesma forma que a gente comentou, que, poxa, eu não sei qual é o meu talento. Poxa, se abra. Vai em feiras, faz curso, conversa com as pessoas, né? Você precisa disso para se descobrir. E às vezes não vai ser rápido, às vezes demora um tempinho, né? Agora, se você já empreende, quem é referência no que você faz? Mas o produto de fulano lá de São Paulo é outro nível, mas é inspiração. Sempre dá para tirar algo que você pode fazer. Você pode identificar coisas boas ali que você pode aplicar minimamente no seu negócio, fazer algumas tentativas, pode ser que dê certo, pode ser que não, mas você está tentando. E você também pode identificar alguns itens que não são tão legais. Você foi num concorrente e falou, poxa, isso aqui eu não acho que não é legal o que ele faz, eu vou fazer vou aproveitar que ele deixa essa brecha e eu vou oferecer algo melhor. Né? Algo que supra
essa demanda, essa brecha que ele deixou, Uhum. sabe? Então, é fundamental, a gente tem que estar antenado, vendo o que o outro faz. Para a gente encerrar, Samira, eu queria falar um pouquinho da parte psicológica. As pessoas ainda têm medo e as mães que enfrentam esses desafios, que são mães de crianças atípicas, o medo ainda é algo muito presente para você experimentar, arriscar uma parte do seu tempo para fabricar o tal do morango do amor, ou para você colocar o seu produto para vender também no marketplace. A parte psicológica, o medo, é algo que também precisa trabalhar, ter um cuidado diferente com essas empreendedoras, ou elas já estão tão calejadas que para elas é mais fácil? Assim, a minha vivência é nesse sentido, mas eu não posso generalizar, né? Claro. Às vezes, porque quem me procura já está empreendendo. Você já está empreendeu, é um passo depois, né? empreendeu e aí agora está sentindo que precisa de apoio ali, né, para crescer, para faturar, para vender mais. Então, meu parâmetro não é dos melhores. Eu acho que sim, acho que a primeira questão eu vou dar conta, É isso. né, se eu na hora de empreender. Mas isso é um medo natural, eu acho que é natural, né, e que acho que tentar é sempre válido. E você não precisa tentar já produzindo muito, fazendo muito, pode ir aos pouquinhos. De novo, as descobertas às vezes começam vendendo para um vizinho. Poxa, você faz um curso, você está na faculdade, leva para vender na faculdade, naquele grupo da família, vai testando, vai aprendendo, conhece os concorrentes, faz as coisas, não precisa ser de uma hora para outra, vai aos poucos, porque isso vai te dando segurança, maturidade, você vai entendendo o seu público, né? Então, não precisa ser de uma forma abrupta, né? Você pode começar bem aos pouquinhos. E tem várias instituições, inclusive públicas, que fomentam muito esse empreendedorismo. Porque, de novo, muitas vezes essa mãe ela é solitária, e às vezes ela precisa de um suporte também psicológico, ela precisa desse suporte psicológico, e algumas instituições abrem espaços para que ela faça aula, muitas vezes na área do artesanato, na área de alimentos, ou até numa perspectiva corporal, de ginástica e tudo mais. E esses ambientes servem para descobertas. E muitas vezes ele abrem espaço, fala, vocês estão aprendendo a fazer um doce aqui, vamos fazer uma feira e vocês vão expor, vão vender. Então, o papel dessas instituições nessa perspectiva é muito importante. E que não precisa ser, pode ser aos poucos. Entenda que pode ser aos poucos e que sair dar esse primeiro passo não é fácil, né? Mas se você for aos pouquinhos, você vai acostumando e vai se empoderando e vai vendo que você pode e que você realmente tem um horizonte ali para que você pode investir. Para a gente encerrar, tem alguma coisa que eu não te perguntei, mas que é muito importante que você fale para essas mães? Acho que a gente conversou tanto, né? Eu acho que há uma força muito maior, muito grande. Então, se ver como pessoas assim que são realmente muito fortes. Entender que aquela criança, o filho, ele depende bastante. Então, busque ajuda sempre que puder. Você não precisa ser a Mulher Maravilha. Busca a sua rede. Entenda que você, às vezes, você precisa do seu tempo até para ter saúde e poder estar presente. E que há possibilidades, sim, de empreender fora do mercado de trabalho tradicional. Há possibilidades de empreender que precisa dar o primeiro passo, então se descubra, né, aos poucos. A gente vê muito empreendedor que começou com um produto, de repente foi mudando, ele foi fazendo a descoberta dele naturalmente. Que tudo é um processo, né, mas que é possível, e eu acho que, sobretudo, para as mães atípicas que estão imersas apenas
eu não gosto de usar a palavra apenas só porque parece que é pouco, não, Uhum. mas que são imersas ali naquela realidade e esquecem que são indivíduos e que têm necessidades. Não, olhem para si, e a parte profissional é muito importante para esse reconhecimento enquanto indivíduo. Como as pessoas te acham? Redes sociais, contatos, você quer deixar aí para as É, pessoas que tiverem alguma dúvida, quiserem falar com você? acho que eu posso deixar o Instagram. Claro! Acho que é mais tranquila, né? Eu respondo mensagem no Instagram. Ah, É Samira. Aí você pode colocar DGMR que já vai me encontrar. tá Samira bom. DGMR já me encontra lá, Tá certo. tá? Samira, obrigado por ter aceitado Obrigada, conversar com a eu gente. que agradeço. É sempre muito legal falar sobre esse tema. O espaço está aberto. Se você Uhum. quiser voltar aqui numa outra oportunidade, de repente divulgar um grupo específico, um trabalho específico, Sim, volte aqui, a casa é sua. sim, claro, com certeza. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. E para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. A melhor entrevista é sempre aquela que a gente não faz. Então tem um monte de coisa que eu tenho certeza que deveria perguntar e eu não perguntei. Então se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para a gente ou mandem para a Samira, ela responde para vocês. Ela já deixou o Instagram, então agora usem e abusem disso. Muito obrigado de coração pelo apoio. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.